Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. O pessoal tá entrando devagar, tá chegando. Eu vou começar a enviar aqui o convite para nossa convidada da noite. Estamos ao vivo em mais uma live do Diálogos Ambientais. Boa noite a todos que estão entrando. Mais uma live da Semana do Meio Ambiente. Inclusive amanhã, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E por isso que a gente fez essa maratona de lives, né? Uma live por dia praticamente, até sábado. Amanhã a gente já tem uma live, né, às 20 horas, e sábado a gente tem a última live às 15. O pessoal está entrando devagar, eu vou convidar, portanto, vou chamar a nossa convidada da noite, a nossa ilustre convidada da noite, professora Carla Ligori. Vou mandar aqui o convite para. Eu espero que a conexão nos ajude hoje. As lives têm caído bastante por conta da conexão, tá todo mundo. Boa noite, Oi, professora Carla. querida. Adorei o ilustre. Sim, é um ilustre, para mim é ilustre, óbvio, claro, imagina. Você é um querido. Tudo Tudo bem? bom, cara, tudo ótimo. Só a saudade realmente, né, que tá pegando. A gente já não se vê há bastante tempo, então a gente tem que driblar aí a saudade, esse momento, né, de isolamento, com essas ferramentas tecnológicas que a gente tem. Tem Então, toda a razão. agradeço desde já o seu convite. Para mim é uma honra, na verdade. Já somos amigos de grandes, né, de velhos tempos. Já temos vários projetos em conjunto, inclusive fizemos a live do lançamento do livro, que foi um sucesso, de Brumadinho, da realidade, da ciência à realidade. Foi super legal, foi bem bacana, muita participação de público, etc. Cá, bem-vindo novamente ao Diálogos, portanto. Queria que você se apresentasse um pouco. Além daí, eu sou suspeito para falar da Carla, né, gente? Ela é uma grande amiga querida e é um maior prazer falar com você sobre esse tema tão importante atualmente, né? Atividade econômica verde na pós-pandemia. Então, se apresente, a palavra está com você, seja bem-vinda. A ideia é a gente ter aqui um diálogo mesmo, uma conversa. Pode quebrar protocolo, eu sei que a gente adora quebrar protocolo nessas situações, Falou a minha língua agora, querido. né? E só uma informação para quem está entrando, portanto, o pessoal está chegando, mas a gente vai reforçar essa informação no meio da live e no final da live. Após o final da live, quem tiver, portanto, após a live, quem estiver assistindo, coloca um comentário, marca um amigo no último post do Diálogos.ambientais, que é do folder da nossa live, e aí vocês vão concorrer a um sorteio de um livro, o livro da Carla Ligori, né, Ilhas de Lixo, que foi uma tese de doutorado dela, inclusive, e é um livro muito especial, bem bacana, que eu acho que vocês vão gostar. E aí, Carla, eu já pedia para você falar um pouco também do livro, né, a respeito, antes da gente entrar no tema. Lógico. Bom, boa noite, meu amigo querido. É um prazer inenarrável estar aqui com você. Prazer todo Enfim, meu. você tem toda a razão quando você fala que se não fosse a saudade e a vontade de dar esse abraço apertado, né, e de modo presencial, tudo estaria perfeito neste momento. Boa noite a todos que estão aqui conosco, que estão participando dessa live. Queria mandar um beijo enorme, que eu já estou vendo um monte de nome querido entrando, os meus alunos da FAAP, meus amigos. Dê, Gil, beijo para vocês, já que hoje é quebra de protocolo. Para quem nos conhece, Beijo. sabe que nós não somos do protocolo e, portanto, a nossa live não será juridiquês. A nossa live terá de tudo, inclusive drink, né, Dan? Muito bem. Sim. O que falar? Bom, de mim um pouquinho para aqueles que não me conhecem e que estejam participando. Eu sou doutor em Direito Ambiental Internacional, sou mestre em Direito Internacional, especialista em Direito Empresarial, sócia fundadora do Ligori Vital Sociedade de Advogados, já estou no ramo aí há 20 anos e também sou, com grande orgulho, docente na FAAP e coordenadora técnica de alguns cursos em sustentabilidade, em meio ambiente, enfim. E com foco nessas nossas manias, né, nós criamos algumas formas de pensar e de fazer um pouquinho diferente.
por meio de um grande grupo de pesquisa, que já tem aí 5, 6 anos, e esse grupo migrou para a edição de alguns livros e algumas obras, o Temas Contemporâneos, volume 1 e 2, agora essa nova edição que o Dan acabou de falar, que é Brumadinho, da Ciência e a Realidade, e também em razão desse aprofundamento de pesquisas, acabei permeando para o lado da poluição das águas internacionais e fui realizar, digamos assim, um aprofundamento, né? Realizar o meu trabalho no Japão, em Osaka, onde eu residi por um semestre, a convite da Universidade de Políticas Públicas de Osaka, que foi um prazer, uma experiência que eu não consigo, acho que, retratar para vocês aqui, mas tentei fazê-lo por meio do livro Ilha de Lixo, que é o resultado dessa tese, dessa pesquisa de doutorado. Ele foi lançado em 2017, à disposição de todos, né? Como o nome mais ou menos já prediz, ele traduz o meu olhar e a minha preocupação sobre um novo regime de responsabilidades internacionais sobre as águas, no caso, as águas oceânicas, né? Águas além mar. Então, o objeto da pesquisa são as ilhas de lixo, especialmente a ilha do Pacífico Norte, que é um grande acúmulo de resíduos que nós temos ali no Mar Sul do Japão, com mais com as correntes marítimas e com as correntes de ventos que nós temos um grande acúmulo de resíduos nessa região de águas, e por não estar em mar territorial de nenhum estado ou de nenhum país, nós acabamos não tendo a devida responsabilidade no que se refere à criação dessa ilha. Então, meu objeto de estudo foi analisar as formas pelas quais os estados enfrentam hoje o regime internacional de proteção das águas e propor uma nova forma de solução, ou uma nova de gestão, digamos assim, para que nós possamos adquirir novas ferramentas de enfrentamento do problema. E para isso, então, eu pesquisei e me foquei muito nas políticas públicas de gerenciamento de resíduos do Japão, que era o local onde eu me encontrava, e fiz um paradigma, uma análise com todos os países de onde provinham esses resíduos, porque 90% dos resíduos que se encontram nessa região são plásticos, né? São nanoplásticos e microplásticos que não têm a capacidade de decomposição e ficam ali anos e anos e anos. Então, para mim, é muito... Eu não diria nenhuma felicidade imensa. Para mim é muito salutar falar com você sobre tudo isso. Queria parabenizar o Diálogos Pontoambientais, essa iniciativa maravilhosa que você teve para dialogar não apenas com o setor público, mas também com o setor privado, com o terceiro setor, com a população em geral. Nós precisamos cada vez mais de canais sustentáveis e nós precisamos cada vez mais de canais com a abertura para se discutir questões outras que não são aquelas que não são propostas no dia a dia. Parabéns, meu querido. Para mim é uma Imagina, honra amiga. inigualável estar aqui. Eu me espelho em você, na verdade, né? Então, nesse sentido, estamos juntos sempre. E para a gente, como eu falei, é uma satisfação enorme estar aqui com você. Quero mandar um beijo para todos que estão nos assistindo, muitos amigos queridos, muita gente entrando agora. Estou gostando bastante do público de hoje. Eu sabia que ia ser especial essa live também, assim como todas as outras. Então, Ká, obrigado por ter apresentado o seu livro. Eu tive o prazer também de estar presente na defesa de doutorado da Carla. Foi super emocionante, foi um debate assim, primordial sobre o tema. Eu acho que é extremamente necessário. E para a gente entrar, então, um pouco no tema, na temática dessa live de hoje, que seria a atividade econômica verde pós-pandemia. E aí a gente tem um cenário até, de certa forma, incerto, a gente vai falar ainda disso, né? Inseguro nesse sentido, o que vai acontecer quando tudo, de fato, estiver já sob controle. Mas primeiro a gente pode começar a comentar, Carla, sobre a conjuntura econômica atual na pandemia, né? A gente sabe que, além da gente estar vivendo uma crise sanitária, né, em larga escala global, a gente também está vivendo já uma crise econômica, né, por conta Sim. da pandemia. E isso pode se agravar pós-pandemia se os estados, né, os países e as nações não tiverem a preocupação de fortalecer as suas economias. E uma forma de fortalecer, a gente vai comentar aqui algumas formas
de fortalecimento. Então, assim, na sua visão, como é que, de fato, essa conjuntura econômica vem se agravando aí nos últimos meses? Bom, nós temos vários fatores, amigos, que poderiam ser colocados aqui como fatores que impactam diretamente os resultados da economia hoje, né? Em nível global, o que nós podemos observar, um ponto muito importante é o desmantelamento da Organização Mundial do Comércio, no sentido não de desmantelamento, de encerramento, quero deixar isso bem claro, né? Mas de travas, né? De paralisação no que tange a um órgão e um mecanismo de solução de conflitos, de controvérsias, e até mesmo aí na política do Trump, em impedir que novos nomes sejam considerados, né, para o órgão de apelação, para o juízo de apelação, obstaculizando o normal procedimento da Organização Mundial do Comércio no que tange a multilateralização, né, da economia. Então, um ponto primordial que tem que ser levantado, com a saída, inclusive, do Roberto Azevedo, diretor-geral brasileiro, todos vocês devem ter observado que pediu, né, para deixar o cargo antes da finalização do seu mandato. Isso demonstra uma pressão, com certeza, à vida, né, em razão do cargo e quiçá, uma visão de futuro por problemas que viriam a ocorrer nesse cenário pós-pandemia e pós-pandêmico, se é assim que nós podemos dizer. Então, a paralisação da OMC ou a relativização no aproveitamento do órgão de solução de controvérsias e, principalmente, de um organismo multilateral que nos ajuda, através de foros globais, através de aproximação dos estados, através da integralização desses estados, né, e da integralização do comércio, isso certamente já é um ponto sentido na economia atual e é sentido em todos os países. Nós tivemos crises anteriores, nós tivemos crises aí em 2003, 2008, 2013, em vários momentos, e nós vemos que, infelizmente, a história não ensinou muito ainda aos estados, muito pelo contrário. O que eu tenho percebido é que nós estamos voltando ao movimento de bilateralização, onde os estados se centralizarão mais, né, nos seus interesses e nos seus compromissos individuais, de modo a prevalecer sobre determinados setores de interesse, de modo a impor determinados setores de interesses, até porque é o movimento natural neste momento. A pandemia fez com que os estados se retraíssem, e essa retração ela é sentida em todos os hemisférios. Não obstante, eu quero deixar claro aqui que o comércio continua sendo, quiçá, o maior tripé ou até o maior ponto ainda de multilateralização ou de contato entre os estados, né? Porque ainda que em épocas de pandemia, nós percebemos que os estados continuam traçando regras comerciais e continuam se preocupando com a abertura do comércio e a expansão das exportações, até porque, por uma visão aristotélica, digamos assim, o Estado, assim como o homem, ele é um ser social, ele precisa dessa troca e ele não é onipotente nem onipresente. Então, se por um lado nós vemos uma ruptura muito forte nos fundamentos da multilateralização do mercado e do comércio nacional, por outro lado nós temos expectativas de setores específicos que podem prevalecer e sobressair em razão mesmo da crise, né? O empreendedorismo, ele nos mostra isso, né? O verdadeiro empreendedor, ele consegue prevalecer em alguns fatores, em alguns setores, em momento de crise. Então, nós estamos falando aí de mercado digital, nós estamos falando aí até do mercado farmacêutico, né? Enquanto as questões industriais, os produtos industriais e automobilísticos têm sofrido algumas perdas, esses setores têm ampliado muito a potencialidade e a capacitação. Então, setor de delivery também, né, amiga? Setor de delivery, setor de alimentação, o várias atividades teletrabalho, essenciais, né? Com certeza, com certeza. Então, nós temos visto essa ruptura de paradigmas e um retorno, quiçá, essa bilateralização clássica do direito internacional e do comércio internacional. Perfeito. Não, além dessa questão da Organização Mundial do Comércio, alguns pontos poderiam ser relatados aqui como impactos
negativos a essa pandemia, né, Dan? Um ponto que eu considero extremamente importante é a questão sanitária e a questão da saúde, né? Nós estamos sofrendo algumas alterações de regulamentação e até de enfrentamento do que a economia tem chamado de economia climática ou a futura era climática. Nós estamos sentindo na pele hoje quais são os resultados de uma política econômica ou de um comércio desenfreado, no sentido de não se preocupar na sua cadeia de produção ou nos seus fatores de produção com algumas observações ou algum gerenciamento um pouco mais verde, digamos assim, né? Uma economia mais sustentável, um modelo de produção mais diretamente sustentável. Então, o que nós temos percebido é que no que tange a existência de legislação ou regulamentação, não nos falta legislação, não nos falta instrumentos, tanto internacionais quanto nacionais, que acometam essas práticas comerciais. Entretanto, ainda pecamos um pouco na forma como praticamos essa economia, né? Na forma como cuidamos dessa casa, né? Na forma como a agenda internacional tem sido proposta e enfrentada, porque os problemas eles são conhecidos. Eles são conhecidos já há muito tempo, né? Desde aí quando nós falamos na década de 70, na primeira ideia de meio ambiente em Estocolmo, ou mesmo da utilização dos recursos naturais e recursos ambientais para fins econômicos, já sabíamos das potencialidades de danos, né, no que tange a execução de atividades econômicas em todo o planeta. Né? Mas a capacidade de resiliência tem sido vilipendiada, né? A capacidade de resiliência da própria atividade e, quiçá, do próprio ambiente onde essa atividade ela é praticada. Então, um ponto que eu poderia complementar, que me chama a atenção, é que tudo isso revela que nós não estamos preparados para medidas emergenciais, seja no cenário econômico, seja no cenário ambiental, seja no cenário social. E isso está intimamente ligado com o tipo de modelo que nós vamos propor pós-pandemia. Qual é o tipo de modelo que nós temos como ideia pós-pandemia? Agora, cá, é importante também ressaltar, e a gente tem comentado isso também nas outras lives, ao mesmo tempo que a gente viu no início da pandemia, com o isolamento social, com a quarentena, com a redução da emissão de gases, né? A gente comentou isso, inclusive, ontem na live com a professora Flávia Trentini, a emissão a redução da emissão de gases de efeito estufa, muitas indústrias diminuíram a produção, muitas atividades econômicas diminuíram, né, o seu fôlego, e isso de fato impactou diretamente na poluição atmosférica, na poluição de alguns dos recursos hídricos, como você bem trata no seu livro, das ilhas de lixo. Mas, por outro lado, também a gente vê no caso do Brasil, e isso tem muito a ver com a questão climática e econômica, por isso que eu estou tratando, o aumento do desmatamento na Amazônia. Né? Então, a pandemia ela veio, por outro lado, maquiar esses benefícios que a gente começou a ver na mídia, mas, por outro, ela veio demonstrar, né, a fragilidade das políticas públicas de combate ao desmatamento na Amazônia, que o desmatamento se intensificou, principalmente pela flexibilização da fiscalização ambiental, né, dos órgãos ambientais, do desmantelamento de alguns órgãos ambientais na eficácia dessas fiscalizações na Amazônia. E por conta disso, já para pegar um gancho, acho que a gente pode comentar um pouco dos acordos comerciais internacionais, por exemplo, União Europeia e Mercosul. Né? Haja vista que a União Europeia meio que está suspendendo o acordo, né? Alguns outros fundos de investimento, como o da Noruega, o Fundo Amazônia, também está suspenso, justamente porque o Brasil está investindo no desmatamento. Né? Então, de alguma forma, isso também é interessante comentar. Não, sem dúvida alguma, né? Se nós contextualizarmos todos esses impactos agora em nível Brasil e direcionarmos isso para as políticas que estão sendo praticadas hoje no Brasil, o Brasil sempre foi visto como um país de cumprimento de normas ambientais, até porque foi a sede da Rio92 e, nesse sentido, do desenvolvimento sustentável. Né? Não obstante, aquele ponto que nós levantamos aqui, de que não basta haver regulamentação ou regulação, isso não significa, no fundo, gerenciamento ou resiliência,
que está diretamente relacionado à questão da estrutura política como tem sido feita hoje. O desmantelamento de órgãos e até, quiçá, a extinção de algumas entidades que faziam o papel fiscalizador, isso, logicamente, está ligado ao tipo de desenvolvimento que se quer ver hoje no âmbito econômico-ambiental brasileiro. Se nós levarmos em consideração a forma de se fazer sustentabilidade ou a forma de se gerenciar, nós vamos falar de governo. Acho que travou aqui, conexão. Oi. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Só um sustinho para dar uma animada, pessoal. Sim. O fundo aqui da nossa live é com emoção. Se não for com emoção, não é nossa, tá bom? Que nem na live de ontem com a Flávia. Também foi emocionante. Ela tá aí vendo, inclusive, um beijo para ela, mas é com emoção. É mais legal. Beijo, Flávio. Tem que ser com emoção, né? Então, assim, é impossível falar hoje de gerenciamento e nesse tripé social, econômico, ambiental sem falar de governança. E é exatamente neste ponto de governança que nós precisamos entender quais são as ferramentas que nos surgem hoje, em plena pandemia, para novos instrumentos de governança. O que pode nos capacitar mais para não praticar essa economia que nós temos, que é tão resoluta e, ao mesmo tempo, que danifica tanto esses demais setores? Eu acredito, por exemplo, que a própria tecnologia ela pode ser melhor utilizada, né? Não só para fins de monitoramento ou estatísticas, mas para fins também de transparência e de informação. É impossível falar em questão ambiental sem acesso à informação, e à informação de qualidade, sem acesso a uma transparência. Então, quanto a pactos, eu não tenho nenhuma dúvida de que o setor privado está engajado também a questões ambientais. Hoje, o empresariado entendeu que se ele não tiver uma política a médio e longo prazo de gerenciamento ambiental, ele não tem necessariamente retorno, ele não vai ter necessariamente sucesso, muito menos ainda êxito. Já que nós estamos falando de programas empresariais que podem ser suscitados aí quanto à proteção ambiental internacional, além desses que nós comentamos, Dan, no que tange a Europa e Mercosul, nós temos o Pacto Global, que é um pacto entre empresários e governos e estados em si, para a adoção de melhores políticas públicas. Como bem disse Roberto Azevedo na última entrevista dele na CNN, ele relata na saída da OMC que o empresariado é o único agente capaz de demonstrar os gargalos e as lacunas das políticas públicas, porque é quem está ali na ativa, é quem está na atividade, né? Então, além do Pacto Global, né, da ONU, eu gostaria de falar que existe um pacto, sim, econômico no que tange a União Europeia, que já conseguiu o compromisso de 168, salvo engano, um pouquinho mais de quase 170 empresas brasileiras, no que tange a atuação econômica de responsabilidade, abrindo 600 novas frentes de negócio hipoteticamente sustentáveis ou a fim de atingir essa pretensa sustentabilidade. Então, nós temos uma preocupação comum, é uma preocupação também onde se retira essa banalização da economia, se retira também, né, esse foco da economia como o pandemônio, e se agrega à economia o verdadeiro valor de progresso, porque nós sabemos que um dos conceitos da humanidade é exatamente o progresso, né? Como bem indicado aí pelo professor Riane, que eu estou vendo aqui, nosso querido amigo de Vitória. Beijo, Riane. Governança global corporativa, exatamente. Nós precisamos de uma governança global corporativa. Então... Porque, né, Carla, na verdade, a responsabilidade ela é compartilhada em termos ambientais. Todos são responsáveis, e nesse sentido, os estados, as empresas, sociedade civil, os indivíduos, todos são responsáveis. E nesse sentido, eu acho que, para a gente pegar o gancho do tema de hoje, é fundamental também que essas empresas, os CEOs das grandes empresas multinacionais do mundo, eles já têm o conhecimento de que se o negócio deles impactar o meio ambiente, é um prejuízo para as empresas. Eles já têm esse conhecimento. Com certeza. Né? Porém, o que falta, eu acho, que é, de fato, meter a mão na massa para modificar o modelo de negócio, né? E, obviamente, não ficar restrito apenas ao lucro.
né? Porque o que tem se falado muito em relação à atividade econômica atual, eu até ministrei um curso de Direito Ambiental e Compliance pela Unifesp, online, a gente conversou muito sobre isso, acho que tem até alguns alunos aqui, a gente conversou justamente que as empresas elas não podem mais apenas gerar lucro, elas têm que gerar valor para a sociedade. Elas Com também certeza. podem ser responsáveis para solucionar problemas sociais e ambientais, porque Com isso certeza. impacta diretamente no lucro da empresa, na marca da empresa, na imagem, na reputação, na credibilidade do produto e do serviço. Então, é fundamental que tenha essa mudança de consciência, que eu acho que a pandemia pode trazer um pouco. E aí, para a gente entrar na segunda parte, que aí a gente pode conversar sobre essas possibilidades de mudança, como, por exemplo, a agenda verde, a agenda azul, né, que você também trata um pouco no livro da Ilhas de Lixo. Só para quem está entrando agora, gente, a gente vai fazer um sorteio do livro da Carla, do doutorado da Carla, Ilhas de Lixo. No final da live, quem está participando, faça um comentário lá no nosso post dessa live, no nosso Diálogos Ambientais. Marque lá um amiguinho do Instagram e a gente vai fazer o sorteio amanhã, tá bom? A gente vai postar o resultado do sorteio no Stories. Muito bem. Querido, várias outras vertentes poderiam ser tratadas em cima do que nós começamos aqui a dialogar, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que os agentes econômicos têm se visto numa nova postura comportamental, né? Dizem que se nós não entendemos por amor, nós entendemos pela dor, não é assim? A verdade é que não há uma política, seja ela econômica, seja ela social, sem uma base ambiental. Isso está diretamente ligado, isso é implícito, né, na política de base, que nós chamamos de fundamento, né, das políticas mundiais. Então, hoje, eu vejo como o ator econômico, seja ele em que setor que for, ele detém não apenas o compartilhamento da responsabilidade, né, no que se refere à responsabilidade compartilhada de meio ambiente, como também ele detém uma responsabilidade social muito grande. Se nós analisarmos as multinacionais ou as transnacionais, nós entendemos a capacidade de transformação dessas empresas no local onde elas atuam, levando não apenas tecnologia, como inclusão, como desenvolvimento e até mesmo educação, né, educação ambiental, nós entendemos que esses atores, esses agentes, chegam hoje em lugares que muitas vezes o Estado não consegue chegar. Sem dúvida. Então, é impossível criar um gerenciamento sem a união de todos os atores envolvidos em políticas. E Isso é quando eu digo gestão, né? políticas, sim, isso é Isso é gestão. gestão Se corporativa. nós analisarmos o próprio conceito de economia, é cuidar disso, é cuidar da Exato. casa. Né? Então, não me parece salutar tratar hoje de questões econômicas sem tratar exatamente desse novo comportamento e desse novo posicionamento. E sim, os atores já entenderam isso. Os gestores também já entenderam isso. Por quê? Porque nós tínhamos uma mudança, já ocorria uma mudança, já que nós estamos falando de questões econômicas e impactos, me veio aqui um dado interessante, Dan. Eu recebi de alguns colegas de Santos, lá do doutorado, né, algumas informações, trocas de figurinhas. Nós somos, além de tudo, entusiastas nessa área, então nós estamos sempre nos alimentando com algumas informações. E o Alexandre Machado me passou um relatório, beijo Machado, sobre a Agência Internacional de Energia, e existe ali um dado bem interessante. Se por um lado, no começo da pandemia, nós tivemos um decréscimo de poluição aí analisada no percentual de 8% no mundo, então realmente existiram, né, essas diminuições de poluição, especialmente em setores que eram muito industriais e que praticavam muita atividade econômica, tal qual quanto a China. Por outro lado, na retomada da atividade econômica agora, do mês passado para cá, o setor já desenvolveu uma poluição, um acréscimo de poluição acima em 5% do que estava antes mesmo de começar a pandemia. Ou seja, não se E isso, sustenta, né? então não existe uma sustentabilidade, porque não existe, no fundo, um gerenciamento. Né? Por quê? Porque o modelo de negócio passa a ser o mesmo. E é isso que não pode acontecer. O modelo de negócio precisa exatamente sofrer as alterações
que a necessidade tem demonstrado para a gente. E também, neste mesmo relatório, nós percebemos que, se por um lado nós tivemos a diminuição das taxas de degradação por poluição ambiental, por outro lado, nós estamos utilizando 7 vezes mais a capacidade energética do que nós utilizamos antes da Sem pandemia. dúvida nenhuma, né? Então, no Todo fundo, mundo conectado agora. todo mundo conectado. Então, se nós não tivermos novos modelos de sustentabilidade, principalmente energética, nós colapsaremos sim no futuro próximo. Nós entraremos em um novo colapso. Então, que o agente econômico percebe isso, eu não tenho a mínima dúvida. Que ele consegue perceber isso, eu não tenho a mínima dúvida. A discussão fica se nós não sabemos nem o que fazer agora, né? Você imagina daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. O mercado, lógico, ele tem uma válvula propulsora que é dele, e ele tem um crescimento natural de 2% ao ano. Mas os mesmos dados da OMC no que tange a pandemia, nesses últimos 3, 4 meses, nós tivemos um achatamento de 33% no comércio internacional, de 32% a 33%. O próprio Roberto Azevedo falou que, na melhor das hipóteses, nós chegaríamos a 13%, se tudo desse certo. Então, é uma crise, e é uma crise, eu diria, sem precedentes, é uma crise séria que nós estamos enfrentando, e é nesse sentido que eu acredito, com toda a fé que eu preciso ter, de que novas posturas serão adotadas e um novo modelo será adotado. Por quê? Porque teremos sofrido, né, as consequências desse modelo. Eu até te separei aqui, se você me dá essa liberdade, uma fala da chefe do... Minha amiga. Obrigada, meu amor. Uma fala da chefe do FMI, da Kristalina Georgieva, que eu acho muito interessante para esse momento, e ela cita a economia ambiental, o e-governo. Ela fala de e-governo, utilizando, portanto, a tecnologia como uma ferramenta de solução e de gerenciamento, e o e-comércio trabalhando juntos. E aí ela fala de participação distributiva, que eu acho que é isso que diminui a desigualdade, é isso que impede este tipo de ação que nós temos hoje na Amazônia, é isso que traz, inclusive, anseios positivos para a seara social, não apenas para a seara econômica, e como está tudo interligado. E ela, abre aspas, diz: quem se mover na direção de uma economia climática mais resiliente irá reduzir seu risco e o risco ao mundo para as outras crises sobre as quais não estamos falando muito nos dias de hoje, mas que não sumiram. E ainda diz, quem não gosta de pandemias não vai gostar nada das crises climáticas que ainda virão. Então, ou a gente muda esse modelo, ou a gente muda esse modelo. Isso casa exatamente com a fala que a gente até comentou ontem na live da Flávia, da Angela Merkel, né? Da primeira-ministra alemã, que justamente falou já há mais de mês, foi publicado aí em todos os jornais internacionais, que o único modelo de economia que pode superar essa crise pós-pandemia é a economia verde. Os Estados precisam, sem dúvida, colocar isso no modelo de negócio, não só o poder público, mas principalmente as empresas, né? Com certeza. Você falou de agenda, né? Mais um ponto que pode ser abarcado na questão das agendas e da participação contributiva de todos os atores e de todos os agentes aí nessa contribuição de sustentabilidade gerencial, se é que assim a gente pode dizer, que nós temos, além da agenda verde e a agenda azul, nós temos também a agenda marrom, que são justamente os medidores, né, de danos, seja urbanístico, seja de poluição, seja de gerenciamento de comunidades. Então, quer dizer, a forma como nós crescemos, a forma como nós nos agrupamos, a forma como nós nos comunicamos, isso tudo tem que ser analisado, e isso me parece que cada vez mais também a sociedade adentrando como um grande potencializador, como um grande ator de riscos e de novos modelos. Então, não deixar, por exemplo, né, Carla, o mercado tomar conta... Assumir esse papel. Sabe, lógico. A gente sabe a força do mercado. Mas a gente também, como consumidor desse produto ou desse serviço, nós podemos ditar as regras. Também nós podemos determinar que tipo de produto e que tipo de serviço, e isso está cada vez mais latente, porque o consumo sustentável está vindo à tona justamente para exigir que essas empresas produzam produtos e serviços mais ecologicamente corretos e sustentáveis. Então, eu acho que o consumidor também tem uma grande parcela nessa mudança, né?
Eu não tenho dúvidas. Aliás, Dan, estávamos falando que já havia uma ruptura do modelo econômico anterior à pandemia. Nós passávamos mesmo por uma ruptura e por uma mudança do modelo econômico anterior. Podem reparar que hoje nós consumimos produtos muito mais verdes do que antigamente. Hoje existe uma preocupação no próprio consumo, né, do serviço e do produto. E acho que essa preocupação ela tende a se instalar nas pessoas porque o comportamento vai vir de dentro para fora, não vai ser o contrário. Nós estamos Sem acostumados a dúvida. ver essa vertente sempre de fora para dentro. E a verdade é que esta vertente ela sofreu um impacto interessante com a questão da pandemia e as pessoas têm se centralizado mais, assim como estados, que era o que nós estávamos falando no começo dessa live, as pessoas têm se centralizado e têm percebido ações que nem mesmo elas se achavam capazes. Né? Lógico que existe todo um sofrimento, existe toda aí uma alternância de humores, mas ao mesmo tempo existe um espelho muito grande colocado hoje no rosto de todos, né? De todos os agentes. Né? Então, eu acredito que as políticas públicas elas poderão ser melhor desenvolvidas a partir do momento que nós tivermos essa consciência de que não cabe tão somente ao Estado, não cabe tão somente ao mercado, assim como não cabe tão somente à população. É Claro. preciso trabalhar mesmo esse compartilhamento de funções e esse compartilhamento de comportamento. Eu acho que o comportamento está mudando muito e o agente econômico sabe disso. Né? O agente econômico ele tem essa E a consciência. gente não pode também deixar de mencionar, né, Cá, sobre compliance ambiental. Eu sou A, Cá, suspeita. a gente é suspeito para falar sobre o tema. Eu sou suspeita. Porque, inclusive, né, é um tema que muito nos agrada, a gente já trabalhou em cima disso, enfim, e obviamente que o tema compliance é muito novo na questão ambiental, na área ambiental, mas é extremamente necessário atualmente no momento que se vive, principalmente em países, né, que não priorizam tanto a ética, né, no negócio, não prioriza não só na esfera pública, mas principalmente na esfera privada. A ética, a transparência, né, as boas práticas de governança no interior das empresas, isso tem que cada vez mais ser obrigatório. Né? A gente tem até regulamentação no Brasil, temos leis sobre isso, temos lei que determina, por exemplo, que as empresas precisam apresentar relatórios de sustentabilidade anual, né? Isso tem crescido cada vez mais, mas mesmo assim a gente vê que poderia ser a passos mais, né, largos, até para conquistar de fato a credibilidade do próprio mercado, do consumo. Então acho que é extremamente importante falar um pouco sobre isso, né? Com certeza. Este pacto da União Europeia, ele traz um ponto relevante, porque a ideia do pacto é justamente gerenciar e direcionar a atividade econômica que exporte para a União Europeia tenha que se ater a alguns regulamentos ambientais Sim, sem necessários no dúvida. que tange a selos de qualidade, no que tange a questão verde da União Europeia. Para quem não As sabe, conhecidas certificações, né? certificações. Para quem não sabe, sem juridiquês, ó, o Machado entrou, um beijo para o Ale Um Machado, que já abraço, falei no Machado. nome dele. Uma das regras para se pertencer à comunidade europeia, além de ser democrático, é ser não sustentável, mas ser de acordo com, que é a ideia da compliance. Né? O compliance ele já traz essa expectativa do de acordo com as coisas, né? De acordo com as instituições, de acordo com os regulamentos, de acordo com as regulações. Então, existem uma série de setores da União Europeia que apenas importam de países que estejam dentro dessas regulações e dessas regulamentações. E isso impacta diretamente o tipo de comércio internacional que nós vamos fazer, o tipo de exportações que nós vamos fazer. Né? Nós tivemos até uma discussão recente de maior abertura portuária, inclusive para agronegócio, porque ainda é o que o Estado brasileiro ainda consegue se sustentar, né? Mas é importante lembrar que o Brasil, no que se refere ao Brasil, não se acredita muito no impacto como de outros países, porque, lógico que vai ter um impacto inigualável, mas não se acredita na potencialidade em relação a outros países, porque nós somos um país que tem como base de comércio produtos ou mais insumos, digamos assim, do que produtos industriais em si.
Então, a China tem sentido muito mais, né? Países nesse formato têm sentido muito mais. Mas esse pacto da Comunidade Europeia eu achei muito interessante, porque além de abrir esses 600 novos potenciais negócios, né, num novo modelo sustentável, ele é direcionado ao protocolo de Quioto. E vem justamente aquilo que nós comentamos da fala da chefe da FMI, e vem justamente nessa necessidade global de se gerenciar a era climática, de se gerenciar questões que ultrapassam fronteiras, que ultrapassam barreiras e que demandam um posicionamento mais assertivo, né, quanto às políticas econômicas. Então, nós temos discutido muito, Dan, independente da participação contributiva dos agentes econômicos, né, se o multilateralismo vai sobreviver, né, e se essa forma de se fazer comércio vai sobreviver. E me parece que não há outra saída a não ser essa adequação. Porque esse movimento ele é cíclico, é natural, nós temos várias esferas do direito internacional em ondas, é natural que as relações internacionais mudem de acordo com os anos e de acordo com interesses. O resultado da OMC vem disso. Mas será então que também não seria uma ótima oportunidade para nós repensarmos a forma de fazer comércio também? Porque se nós mudarmos o comércio internacional ou as regulações e a principiologia internacional, será que isso não vai impactar também no modelo do empresariado aqui? Será que esse Senão o país vai empresariado... se fechar para o comércio internacional. Exatamente. Como, Será que né? esse empresariado não vai ficar preocupado em cumprir essas regulações sob pena de não conseguir exportar para esses países? Me parece que sim. Me parece que há essa Até porque preocupação. grande parte do nosso PIB é exportação, né? Exatamente. Grande parte da nossa economia é da exportação. Exatamente. Então, não me parece que nós possamos ficar omissos a esse movimento, porque ele é um movimento natural, ele é um movimento... gente, eu conversei com o Dan, agora quebrando o protocolo, que eu falei que eu ia fazer isso, porque senão também não somos nós. Eu estava conversando com o Dan... Estou esperando você quebrar o protocolo desde o início, quebrar minha o protocolo. Já estou quebrando o protocolo, deixa eu molhar então, aqui. tintim para você também, ó. Tintim. Saúde, meu querido. Vamos falar de coisas boas, pessoal. Existem também capacidades boas, existem também efeitos positivos nisso tudo, né? Que nós podemos aproveitar até para nível Brasil. O Brasil é um agente especial de exportações em coisas, em produtos, em insumos que outros países não são capazes. Por que não aproveitar? Há uma possibilidade de diversidade no que tange a comércio brasileiro neste momento. Se, por um lado, nós temos o gerenciamento de setores específicos, como eu falei, de internet e como eu falei até de insumos farmacêuticos, por outro lado, nós podemos abrir caminho para uma série de lacunas de outros estados que estão deixando espaço para o Brasil entrar. Então, isso está muito ligado ao tipo de política que nós queremos fazer também. Sem dúvida. Né? Sem dúvida nenhuma. Cá, eu poderia fazer, eu acho que uma live por dia só com você, na verdade. Te amo. Muita coisa para falar. É muito gostoso sempre a gente estar junto e dialogar sobre questão ambiental, né? O que a gente acredita, na verdade. E para a gente passar para a última parte do nosso bate-papo aqui, qual que seria o cenário pós-pandemia que você vislumbra, assim, se tem algumas expectativas a respeito das empresas? Desculpa, a gente já falou exatamente desse modelo, novo modelo de economia verde, né? De economia azul, agenda marrom, enfim, desse modelo de sustentabilidade, mas, de fato, em termos de Brasil, né, acho que a gente precisa repensar muita coisa, principalmente advindo aí do poder público, né, da questão política que a gente vive, que isso impacta diretamente a economia, a próprio meio ambiente, enfim, todas as esferas da sociedade. Então, o que você vislumbra um pouco aí para frente? Se eu pudesse resumir tudo isso em uma palavra, eu diria da inovação. Quem conseguir se reestruturar e inovar sairá com 100% de vantagem sobre os demais, né? Não é adequação, é inovação. Quem souber fazer diferente tem um cenário absurdo de possibilidades e expectativas, e quem conseguir agregar isso num valor único, certamente vai ganhar em tudo. Né? E exatamente aquela troca de vetores que eu estava conversando com você, me parece
que nós temos chances animadoras de fazer isso e mais. Me parece que o empresariado, e vou falar leigamente, tá? Empresariado para que todos entendam, meio que obrigará as políticas públicas a se desenvolverem de uma maneira diferente. Porque a partir do momento que o mercado não conseguir crescer da forma como ele gostaria e com os potenciais que ele gostaria, certamente ele vai pressionar, né, o Estado para que o Estado modifique a sua própria regulamentação, né, sem demagogia, sem maquiagens, mas que faça a coisa acontecer. Então, hoje, me parece que o ponto principal está no gerenciamento dos atores econômicos e da sociedade, não mais apenas no Estado. O Estado só vai, no fundo, legitimar essa força, só vai legitimar essa nova vertente, né? Então, eu acho que quem conseguir inovar neste momento tem uma capacidade imensa, e não acho que estamos enterrados, não. Acho que nós, acima de tudo, brasileiros, não desistimos nunca, né? Temos uma imensa força de recomeços, e nós não perdemos, nós não paramos, não. Nós só vamos passar por um momento, estamos passando por um momento de transformação, mas com uma imensa capacidade aí. Você falou da Agenda Azul, eu acabei deixando passar, falei tantas coisas, eu não falei da Agenda Azul, É muita mas coisa, né? com tantas outras capacidades, dentre elas a própria Agenda Azul. Utilizar essa costa brasileira, utilizar esse marzão que nós temos, né, do Brasil, para poder distribuir outras formas de comércio, outras formas de frente, outras formas de produtos, de tecnologia, de serviços, e, quiçá, até operar o nosso comportamento de uma maneira mais verde, de uma maneira mais sustentável. Eu acredito muito nisso. Sem dúvida nenhuma, até porque, como você falou, só para registrar, né, a questão da economia azul, né, investir inclusive na proteção dos mares, oceanos, dos recursos hídricos em Recursos energia hídricos, com limpa. certeza. Exato, em energia limpa, o Brasil tem uma das maiores costas litorâneas do mundo, né? E a gente sabe que ainda há um grande investimento em energias que acabam ocasionando impactos ambientais, né, muito fortes, como, por exemplo, hidrelétricas, etc. E por que não começar a investir e até mesmo facilitar, sabe, Carla? Eu me pergunto muito isso. Por que não chegar no consumidor final a possibilidade até de produção da sua própria energia? Por que não estimular que o professor... E aí a gente, obviamente, vai quebrar com o monopólio de certas empresas que fornecem. Por isso que o interesse econômico fica muito forte em jogo. Porque eu não posso ter, por exemplo, isso ainda é muito caro, não é tão viável, não é todo mundo que pode, ter uma placa solar na sua casa para poder captar energia solar e diminuir na conta de luz. Né? Porque não tem 99,9% da população japonesa tem uma placa solar na sua casa. Exato. E tem uma usina de queima na própria zona urbana, onde essa queima de resíduos volta em energia para a cidade. Eu não tenho E tem uma dúvidas quanto a composteira isso. dentro de casa que reduz Exatamente. o resíduo que gera, né? Enfim. E aí, meu amigo, a gente precisa revisitar uma coisa mais profunda, digamos assim, né? Que é esse sistema e essa forma de concessão, né? A forma como o Brasil hoje faz concessões de serviços ambientais. Nós precisamos entender que serviço ambiental não é serviço de domínio de Estado. Nós precisamos entender que serviço ambiental, assim como o meio ambiente, é direito e gerenciamento de todos. Esse é o grande motivo. Sem dúvida. Minha querida, eu posso ficar aqui falando com você para o resto da noite. Mas eu queria só, para a gente finalizar, então, que você se despedisse da live de hoje. Já queria te agradecer de coração, já convidar todo mundo que está assistindo a gente. Inclusive, já vi vários comentários aqui muito legais, muito de vários amigos maravilhosos que estão assistindo a gente. Estou muito feliz com a presença de todo mundo. Acho que é um grande desafio, sim, como colocaram aqui, né? Quebrar monopólio, enfim, no Brasil. Boa sorte. A questão da prática dos greenwashing. Inclusive, né, Carla, a gente tem um artigo no Temas 2 do nosso livro, né, que a gente falou de um caso concreto de uma empresa que trabalha com greenwashing, né, bem legal também. Aí fica a dica para referência, né, para leitura. A gente também pode depois trazer mais referências para vocês, né, Carla, compartilhar, enfim, fiquem à vontade
para seguir o diálogos e aí, de alguma forma, compartilhar o conteúdo. Também sempre estou aí em contato com a Carla para a gente conversar sobre essas questões. Eu acho que isso é fantástico, é sempre importante. A Carla é uma grande parceira nessa questão, a gente está junto nisso, nessa luta pelo meio ambiente equilibrado, né? E para a gente terminar, falar do livro novamente, para quem está assistindo, a gente chegou aí a quase 30 pessoas ao mesmo tempo online assistindo a live. Acho que foi Maravilha! até agora a maior live que a gente teve de gente assistindo ao mesmo tempo. Quero fazer um brinde com você por isso. Tintim. Não Querido, vejo a hora de fazer um brinde Tintim, ao vivo com você. É eu sempre uma honra. amei, eu amei. Eu quero fazer isso mais vezes, gente. Vamos se encontrar mais vezes. Peguem os copos de vocês, vamos tomar um drink, vamos conversar sobre esse mundo, esse Brasil. Viu o Marlon aí? Enfim, tem muito amigo que eu tô com tanta saudade para poder fazer um brinde desse ao vivo, que eu não vejo a hora disso acontecer, não é verdade, né? Então, de alguma forma, acho que a Carla travou, bora ver se ela volta, já se despedindo. Carla, oi, voltou. Oi, Voltou. voltou. É porque eu tava. Eu, senão a gente parte para o final da live. Deixa eu só ver se eu consigo adicionar ela só para a gente se despedir, gente. Só para quem ainda tá assistindo a gente. Oi, tá. Se não tiver emoção, não é a gente. Então, assim, Não, é a gente. eu adorei esse formato. Você sabe que eu gosto muito. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre temas que nos afligem. Eu acho que isso também entrar na casa de cada um de vocês e compartilhar esse carinho, esse amor. Só tem gente querida aqui, só tem amigos. Isso nos torna até mais reflexivos e muito mais felizes por poder quebrar os protocolos. Eu Thalita, acho que beijo. Marlon, beijo. Todo mundo que está aqui com a gente. Brindem conosco, nós vamos quero sair mandar um beijo dessa e muito especial para Dona melhor. Paola, por favor, para Dona Paola, sua mãe, e para minha mãe, Maria Célia, que está nos assistindo também. Lindas e maravilhosas. Mães, saudades. E só para finalizar, gente, quem quiser participar do sorteio do livro da Carla, Ilhas de Lixo, no final dessa live, coloca lá um amiguinho no Instagram, do Diálogos.ambientais, no último post, que é o post da nossa live de hoje. Se vocês comentarem, depois amanhã eu vou fazer um sorteio. E aí, por conta disso, a gente anuncia o ganhador do livro, né? A Carla vai enviar por correio para vocês o livro. E aí a gente anuncia amanhã no Stories do Diálogos.ambientais. E Ok? pode não Amanhã valer muito, mas vou mandar autografado, tá? Por favor, sim, deixa o nome claro. inteiro, manda direitinho, vou fazer uma dedicatória, tá bom? Óbvio. E só para finalizar, queria convidar todo mundo amanhã para a penúltima live da Semana do Meio Ambiente. Amanhã é Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E foi por isso que a gente resolveu fazer essa programação. Amanhã a gente vai ter uma live com a Priscila Fonseca, que é uma live sobre um tema bem especial e bem necessário, principalmente na última semana que a gente está vivendo aí, com tantas manifestações ao redor do mundo, né? O impacto da pandemia nos povos da floresta. Então, acho que é extremamente necessário a gente falar sobre esse tema, dar visibilidade para essas pessoas, né? Para esses seres humanos que são sempre criminalizados ou discriminados ou invisibilizados, principalmente por muitas empresas que cometem danos ambientais, né, no interior da Amazônia, no interior da Mata Atlântica, enfim, vários ecossistemas brasileiros. Eu acho que vai ser uma live muito bacana. E no final, já estou vendo aqui só para no sábado, a última live, só para a gente finalizar, vai ser uma live com um grande amigo, querido, da Bananeira da Silva, que é uma marca. Inclusive, depois te passo, Carla, vale a pena seguir, é muito Com bonito, já certeza. tenho é uma marca de Eu roupa. já sigo, meu querido. Ah, que ótimo! Eu sou suspeito para falar também, é o Robson, e ele vai falar um pouco de como que se cria uma marca com propósito, e essa marca nasceu em plena pandemia. Eu acho que também vai ser uma live bem especial, como todas as outras têm sido. Ok, gente? Maravilha. Tá, muito obrigado. Estou muito feliz de estar com essa live com você e até a próxima. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Espero que todos possam também acompanhar aí o nosso trabalho, porque o objetivo maior é esse. A gente sempre fala, né? Temos que combater o achismo com conhecimento científico, com reflexões pautadas em teorias, né, que sejam embasadas, justamente para a gente combater, enfim,
muitas opiniões, né, de julgadas, assim, enfim, em redes sociais, que eu acho que isso é o mais importante no momento de hoje. Ok? Queria deixar um beijo para todo mundo. Estou com muita saudade de todo mundo. Muita gente linda nessa live. Obrigado. Obrigado, Ká. Te amo muito. Eu te amo muito mais, sou eu que Ó, agradeço. Boa noite a todos gentil, vocês. novamente. Obrigada por esse momento tão especial. Vou tomar, né? Claro, não pode brindar Opa, sem beber, pelo amor de Deus. eu amo fazer isso com você. Você sabe que eu estou em todos os projetos, isso tudo, Tamo essa junto. vida inteira foi construída contigo. Eu estou pro que você precisar. Vamos fazer isso mais vezes. Gente, obrigada pelo carinho de todo mundo, obrigada por nos ouvir e obrigada por deixar aí entrar na casinha de vocês e poder discutir questões tão relevantes para a gente e para toda a nossa comunidade. Sim, nós podemos fazer muito e melhor. Sim, sem Obrigada, dúvida. Eu querido. te amo. Beijo, Obrigada. gente. Obrigado, Ká. Tchau, tchau. Até a Beijo. próxima. Até Beijo. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.